Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva no ar, hoje com o Thiago Salazar. Bem-vindo de volta, recuperado inteiro. Recuperado, família toda recuperada, graças a Deus, estou de volta. Vivão, como sempre, cheio Amém. de disposição. Que bom, que assim seja sempre. Né, verdade, Chico? Boa noite. Feliz por ver o Salazar aqui inteiraço, né? Eu sou o Salazar, que teve Covid, a família. A família acabou pegando aquela história que todo mundo, muita gente passou por isso, né? Minha filha pegou, passou para a esposa, para outra filha que passou para mim, um cuidando do outro acaba pegando. Claro. Todo mundo apresentou algum tipo de sintoma, mas como estamos todos vacinados, os sintomas foram mais leves e estamos todos bem. Por isso fica a dica. Isso que é importante vacinar, Exato. né? Por isso fica a dica para você, tá? Vacine-se. Não vem com essa história, não vou vacinar não, que a coisa pode se complicar. Ó, no programa de hoje a gente vai falar da novela Cavani. Aliás, todo ano tem uma novela Rony, novela E o povo Drogba, novela Cavani. Se terminar bem, aí Exato. tá tudo certo, né? A maioria das novelas brasileiras termina bem, mas essas novelas do futebol nem sempre terminam bem. A gente vai falar, então, da história do Cavani no Corinthians, se Cavani, se Diego Costa, se Soares, ou seja lá qual é o 9 que o Corinthians está pensando. A gente também vai falar dos adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. Isso mesmo, o Palmeiras se apresenta já nesse comecinho de ano, pensando, obviamente, no Mundial. E como é que estão os adversários do Palmeiras? Tem também Copa São Paulo Futebol Júnior, tem o que está acontecendo no mercado com São Paulo, com Santos e muito mais. Então, vem com a gente. E nós estamos de volta, já com a enquete do dia, como sempre. E aí eu quero saber de você que nos acompanha aí do outro lado da telinha e dos nossos comentaristas, porque hoje eu estou de Michelo. Então não vou dar muito De Michelo? De Michelo. Não rolou nem a musiquinha do Celso. Não rolou Hoje nem a não é o musiquinha. Celso. Não, hoje não é o Celso, hoje eu estou de Michelo. Qual dos grandes paulistas é o maior... Sabe que eu sinto falta da musiquinha às vezes? Não, aí tá vendo? Acostumou, né? Reclama, mas gosta. Qual? Pronto, olha aí. Tá vendo? Seja feita a vossa vontade. Tá vendo, Michele? A Michele tá vendo. Isso Tá tá vendo? errado, porque agora ela vai Agora vai chamar toda hora, entendeu? Ó, dos grandes paulistas, quem é o maior favorito no Paulistão 2022? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo na tela. Oh, pera aí, eu sempre me confundo. Não, é aqui mesmo, tá certo. Você também pode participar do programa mandando uma pergunta para os nossos comentaristas pelo WhatsApp, 994791633, e você pode ganhar essa caneca maravilhosa. Salazar, por favor, o nosso garoto propaganda hoje, assim como o Chico, olha só. Essa caneca que é show de Eu bola. não tenho, viu? É raridade essa aí. Tá vendo? Eu já posso dizer, posso me gabar aqui que eu tenho. Aliás, eu ganhei depois de ter Covid. Então você pode reivindicar. Não é essa, não, né? Não é essa. A minha está guardada em casa. E aí você pode mandar um vídeo de até 10 segundos, opinando sobre a enquete, falando o que você quiser, desde que dentro dos 10 segundos. Bom, dá para apontar o maior favorito do Campeonato Paulista? Já? Não, eu aponto sim. Quem? Eu acho que é o Corinthians. Sério? Acho que Mesmo o Corinthians. Libertadores rolando? Mesmo com o Libertadores, mesmo com o esquema aí emergencial que vai ser feito, depois o Salazar explica, né, direitinho. Esquema emergencial. Mesmo assim, Não, assim, é que toda vez que eu ouço esse esquema emergencial, eu fico meio assustado. Até medo, não, né? ele vai Até explicar medo. depois. Não é ele nenhum explica vírus direitinho. novo, não. Não é nenhum vírus solto, não. É o que está se planejando, pelo que o Salazar vai explicar, está se planejando bem, mas eu acho que o Corinthians precisa ganhar um título. Sério? O Não, Silvinho precisa ganhar um mas título. não Está sei mais se- ou menos que nem o São Paulo ano Mas passado. não sei se vale a pena focar toda a energia Não vale a pena no Paulistão. focar tudo, mas o Corinthians, se ganhar esse título, ele vai ter força para disputar os outros títulos que virão. Então, e vai dar moral para o Silvinho. Eu acho que o que não tem nenhum. o Chico está querendo dizer, e eu concordo, é o seguinte: o Abel Ferreira vem de duas conquistas de Libertadores, né? Se ele, por acaso, não vence o Campeonato Paulista, ok. Para o Silvinho, talvez seja um fardo não conquistar o título. Não estou dizendo aqui que o Corinthians é obrigado a ser campeão, nada disso. Acho até que
Eu valorizo muito o Campeonato Paulista, mas eu acho que nessa questão dos técnicos, muitos técnicos são demitidos por causa do estadual e aí eu acho um erro. Aí eu acho o erro da supervalorização. Vamos imaginar que começa bem a Libertadores. Exatamente, só que a Libertadores para o Corinthians, Celso, ela vai começar após o término do Paulista. Ela começa lá para 5, 7 de abril. O Paulista termina uma semana antes. Tá. Então, em tese, o Corinthians só vai ter o Paulista. Mas eu tô aqui na dúvida, Chico. Eu confesso para você que se eu pudesse votar em 2, eu colocaria os favoritos Corinthians e Palmeiras. Como podemos escolher só um, eu vou votar no Palmeiras, porque o Palmeiras retirou seus jogadores antes. Os caras, eles tiveram mais tempo de férias. Mas tem um Mundial ao mesmo tempo. Não, tudo bem, mas tem um Mundial. Mas retirou antes, eu acho que os caras vêm embalados, preparados e sem esse peso que vem o Silvinho, como o Chico disse. Precisa de um título. O Palmeiras não. Você sabe o Palmeiras vem tranquilo. Eu estava aqui pensando, assim, que bom, confortável hoje, porque eu estou de Michelo, então não preciso dar o palpite, até porque eu não sabia a resposta. Mas começa a concordar que pode ser o Corinthians. O chileno me lembrou aqui que o Corinthians é o único que não tem competição não tem paralela. Simultânea, não tem nada. Não tem nada. Só o Paulista. Então, não tem desculpa. Não tem, é só o Paulista. Tem força. Tem um bom time. Tem um bom time, tem essa questão que o Chico falou, que a informação que eu tenho é que há uma programação no início, segurar um pouco os veteranos, fazer uma carga especial de treino, de fortalecimento. Porque o Corinthians está se preparando para disputar todos os títulos, mas o foco é a Libertadores, que começa lá em abril. E você, repito, para você qual é o maior favorito na temporada? Palmeiras, Bragança Paulista, desculpa. Palmeiras, Corinthians, São Paulo ou Santos? Vote na enquete. Daqui a pouquinho a gente volta com a preparação dos grandes clubes paulistas para a temporada de 2022. Antes, vamos acompanhar como ficou a seleção de craques do Troféu Mesa Redonda. Hoje a gente vai começar a escalar um meio de campo desse super time. Chegou a hora de conhecer o nosso meio de campo. Esses são os indicados à posição de primeiro meio-campista. Primeiro meio-campista: Alan, Atlético Mineiro. Edenilson, Internacional. William Arão, Flamengo. E o vencedor é mais um atleta com passagem pela base do Corinthians, onde inclusive fez parte do grupo campeão do mundo em 2012. Mas a estrela desse paulistano de 29 anos passou a brilhar com mais intensidade no Rio de Janeiro. Primeiro no Botafogo e depois no Flamengo, onde não parou de enfileirar taças. O vencedor é William Arão. Infelizmente hoje não posso estar aí recebendo prêmios em mãos, mas fico feliz em poder ganhar esse prêmio, que inclusive eu compartilho principalmente com a minha esposa e com os meus filhos, que me ajudaram muito nesse ano, que não foi um ano fácil. Também não posso deixar de agradecer aos meus companheiros, porque apesar de ser um prêmio individual, sem eles eu não poderia ganhar. Sem a ajuda do Flamengo também, os treinadores que aqui passaram, o presidente, enfim, todos do staff e da preparação física e também ao médico Tanuri também. Então, esse é um agradecimento especial a essas pessoas. Arão, sobre o futuro, novo treinador, nova vida, o que você está imaginando para você e para o Flamengo em 2022? O que eu imagino todo ano que eu começo aqui no Flamengo, um ano de conquista, espero um ano de vitórias, um ano de felicidade, um ano levantando taças, brigando em todas as competições que a gente for disputar. É isso que o Flamengo pede, é isso que é o meu desejo, é isso que a gente vai fazer de tudo e eu vou fazer de tudo para poder realizar. Arão, qual o recado para a torcida do Flamengo? Um recado de agradecimento, né? Um recado, agradecer a torcida do Flamengo, essa nação. Sem eles nada disso seria possível, sem eles a gente com certeza sofreria muito mais. A gente ganha junto, a gente perde junto e a gente está aqui representando eles, dando a nossa vida, dando cada gota de suor e tentando fazer o máximo para que a gente possa deixá-los felizes e a gente também ficar felizes, né? Então, na verdade, aqui é um agradecimento, agradecer essa torcida maravilhosa, porque vocês, sem dúvida nenhuma, tem muita importância no nosso dia a dia e na nossa vida. Quando é montada uma seleção com votos populares e tudo mais, nem sempre tudo é unanimidade. Sim, uns gostam de uns, outros gostam de outros, acham que a temporada foi melhor e tal. Mas no caso do Arão, não sei se há unanimidade, mas para mim, talvez
talvez o mais justo por tudo que ele fez pelo Flamengo e ele conseguiu se destacar no Flamengo. O Willian Arão, o que eu destaco no futebol do Willian Arão é como ele evoluiu na carreira. Sim, Vocês estavam me lembrando agora de algo que eu não lembrava. Ele foi revelado Ele no pelo elenco no Corinthians. Eu lembrar que ele foi revelado no Corinthians, mas não que estava no elenco do Mundial. Estava no elenco do Mundial, foi era puxado reserva. pelo Tite, era uma promessa. Reserva do Ralf. Ele era, na época, ele entrou para fazer a função de segundo homem de meio de campo em alguns momentos. No Flamengo, no Botafogo, ele cresce muito, surpreende até muitos corintianos na época. E no Flamengo ele explode. E o Willian Arão é um cara, o tal do jogador moderno, que entende as mudanças táticas e como ele adaptou o próprio jogo para essa evolução. Piano no Flamengo. Eu vou dar um exemplo nesse Brasileirão, do qual ele foi premiado aqui pela Gazeta Esportiva. Ele, como primeiro volante, ele tomou 3 cartões amarelos o campeonato inteiro. Ele tem média de menos de uma falta por jogo. E é um cara que a média dele em campo é de 86 minutos. Ou seja, ele está sempre em campo, ele está sempre jogando num time tão ofensivo. Muitas vezes ele é o cara da cobertura isoladamente, ele que tem que combater. E é um cara que faz poucas faltas, participa do jogo. Para um cara que carrega o piano, sim, são números extremamente... Muito bom no jogo aéreo, sempre foi muito bom. Então acho que o prêmio está em ótimas mãos. E versátil também, Rogério. Você chegou a usá-lo como zagueiro, Chico. Então, e eu acho que ele aprendeu muito com o Ralf. Jogando com o Ralf, porque o Ralf tem um retrospecto na carreira muito parecido. Muito, pouquíssimas faltas. Pouquíssimas faltas, só vinha na bola. Tem aquele lance famoso do Ralf que ele dá aquele carrinho no Dudu e o juiz a princípio marca a pênalti, depois volta atrás, quando o Corinthians ganha o título lá no Allianz Parque. Então, quer dizer, ele teve... Por isso que é importante você misturar a experiência com a juventude, né? Porque o cara que é observador e quer aprender, ele pega com o mais velho aquilo que ele não sabe fazer. Ele aprende, só de observar ele aprende, né? O ser humano tem essa capacidade de imitar, né, o que é bom e, infelizmente, imitar o que é mal também, né? Mas enfim, essa capacidade de imitação existe. E ele é bom jogador. Sim. Ele é bom jogador. Diga. Eu acho até que o Tite devia começar a pensar levá-lo para a seleção brasileira. O que eu acho legal do Arão é que muitas vezes a gente discute. Esse cara aqui destrói mais, aqui ele dá mais qualidade. Acho que a gente discute muito. Conjunto. Prefiro a da saída. É isso aí. O Arão entrega os dois. Entrega os dois, exatamente. Por isso, muito justa a premiação no troféu Mesa Redonda para o Willian Arão. Cria do terrão. Cria do terrão, verdade. Para rimar. Enquanto Corinthians, Santos e São Paulo têm como principal foco no início da temporada a disputa do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem como prioridade o Mundial de Clubes da FIFA. Claro que é preciso passar primeiro pela semifinal, mas todo torcedor palmeirense está de olho mesmo no Chelsea. Às vésperas do Mundial de Clubes da FIFA, o Chelsea, atual campeão europeu, se viu obrigado a contornar uma crisezinha de relacionamento que foi parar dentro do vestiário do clube inglês, envolvendo o técnico alemão Thomas Tuchel e o atacante belga Lukaku. O gigante Lukaku foi a maior contratação de todos os tempos do Chelsea, a segunda da história da Premier League, 115 milhões de euros. Iniciou a primeira temporada pelo time londrino, valendo quanto pesou, arrebentando com a boca do balão, fazendo gols, mas enfrentou problemas pelo caminho. De lesão e ainda contraiu Covid. Além disso, ficou incomodado com o esquema tático da equipe. Isolado na frente, caiu de produção e passou a se queixar, inclusive publicamente. Chegou a ser afastado pelo treinador e deu a entender que gostaria de sair, de mudar de ares, trocar de camisa. Well, the thing got too big, the thing got too noisy, so close to the match, so I decided to protect the preparation of the match, and that's why he's out. Foi titular em apenas 2 dos últimos 10 jogos. De ontem para hoje, Lukaku e Tuchel conversaram, acertaram os ponteiros, deram o dedinho. O jogador pediu desculpas ao comandante, ao elenco e está reintegrado.
Aos torcedores, peço desculpa pelo estrago que causei. Vocês sabem a conexão que tenho com o clube desde a minha adolescência. Entendo totalmente a chateação de vocês. Também me desculpei com o técnico, aos meus companheiros e à diretoria. Também acho que não foi o melhor momento. He apologized and is back in the squad. For me, the most important thing was to understand and to clearly understand and believe that it was not intentional. He did not do this intentionally to create this kind of noise in front of a big game. Lukaku poderá, portanto, ser adversário do Palmeiras numa eventual final em Abu Dhabi, dia 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. Se liga, palestra! Palmeirense querendo ver fogo, Que situação. afasta o Lukaku. Agora, você vê que acontece lá e acontece aqui. Muitas vezes o jogador tem um comportamento meio mimado, né? Meio... Celso, eu fui até verificar aqui para parecer que o Lukaku tem 28 anos. Não é já menino, passou. Já passou. Com todo respeito, assim, jogar... Ele sabe também, aos 28 anos, e hoje qualquer jogador sabe disso, nós sabemos também, o peso de uma opinião dele dada num Twitter, no Instagram da vida, numa rede social qualquer. O cara tem um problema, discorda de um sistema tático, ele vai expor isso publicamente antes de falar com o técnico. Aí gera toda essa repercussão, aí é afastado porque o problema se torna grande demais. Com todo respeito, o Lukaku é um excelente centroavante, grande jogador, mas foi muito mal nessa, pelo jeito se acertaram. Comportamento juvenil. Juvenil, mas pelo jeito se acertaram. Para o Palmeiras seria ideal que a coisa pegasse fogo e o Lukaku saísse, porque ele é um ótimo jogador e eu tenho para mim que assim, apesar de entender que o Lukaku errou, isso para o jogo, para o Palmeiras, não vale de nada. A gente viu inclusive o próprio Abel Ferreira pouco antes da final da Libertadores, tendo alguns probleminhas. Dudu foi lá e deu no que deu o campeão, então acho que nada disso vai entrar em campo, Chico. Vindo da Inglaterra, eu acredito que não. Se fosse aqui no Brasil, talvez. Porque aqui as pessoas são mais teimosas, né? São mais narcísicas, sabe? São mais assim, tem uma postura assim, de nariz em pé, né? Mais de não arredar, vulneráveis, né? De não Mais dar, mimada. que não dá o braço a torcer. Muito melindre, na muito verdade. melindre. Se ofende com a realidade. Agora o europeu, sabe? O Lukaku é suíço, né? Ele é belga. É belga. E o técnico é alemão, quer dizer, sabe como é que é? A mentalidade é outra. Eles se desentenderam, olha, eu não estou gostando do seu esquema, legal, Morreu então, ali, acabou. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, e ele vai jogar, já vai jogar amanhã. Amanhã tem jogo, ele é o titular. Ele não jogou esse fim de semana, o Chelsea empatou com o Liverpool 2-2, né? Um jogaço. E se ele tivesse jogado... Está em crise, está por 2-0 e vai buscar. Sem o Lukaku. Sem Lukaku. Sem o Lukaku, mas se ele tivesse em campo, talvez, né, o time tivesse vencido. Né? Talvez o Chelsea tivesse ganhado o jogo. O Chelsea vem de uma série invicta, é vice-líder da Premier League e vai ter o Lukaku na final do Mundial, ou seja, para o Palmeiras. Eu sei, como disse o Celso aqui, para o palmeirense, tomara que pegue fogo nesse parquinho. Mas acho que já foi tudo controlado. 18 jogos, 7 gols. 7 gols. Mas ele não está ainda adaptado do jeito que ele deveria estar. É uma ironia, tá? Mas como o Lukaku estava em crise lá, o Corinthians podia tentar também o Lukaku. Lukaku. Vamos lá. O Alexandre Silvestre, claro que eu tô brincando. O Alexandre Silvestre está lá... Mas ia bem, hein? Ia bem. Não diga. Tá bom. Está lá na Academia de Futebol com as informações sobre os possíveis adversários do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O jogo está marcado para o dia 8 de fevereiro, portanto, um pouco mais de um mês. Mas o rival só vai ser definido no dia 5. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Quais são esses times? Conta pra gente. Grande noite para vocês também, trinca de ases maravilhosa. Um abraço para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estou aqui na frente da Academia de Futebol, onde amanhã o elenco principal do Palestra se apresenta para a temporada 2022. Exames médicos, exames de Covid, bateria de exames. E começa o ano para valer. E o plano de Abel Ferreira, que vai aguardar de cadeira cativa
o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial. Vão se enfrentar nas quartas de final desse lado do campeonato o Monterrey do México e o Al Ahly do Egito. Então eles se enfrentam no dia 5 de fevereiro e quem avançar desse confronto pega no dia 8 o Palmeiras na semifinal do Mundial. O Al Ahly do Egito é o atual campeão africano, vira e mexe está disputando o Mundial, é o time mais popular da África, tem cerca de 30 milhões de torcedores e no último Mundial de Clubes ficou em terceiro lugar. Ganhou inclusive nos pênaltis do Palmeiras a disputa do terceiro lugar. Já o Monterrey é o atual campeão da CONCACAF, já conquistou esse torneio em 5 oportunidades, é o campeão da América do Norte e da América Central. O Monterrey é um gigante mexicano que tem um patrocínio forte e vem com tudo para tentar incomodar não só o Al Ahly, como também o Palmeiras numa eventual semifinal. É bom lembrar que o Palmeiras ficou pelo caminho no último Mundial diante do Tigres, uma equipe também mexicana. Então é mais ou menos por aí. Passando pela semifinal, o Verdão deve encarar o Chelsea na grande decisão do Mundial Interclube, Celso Cardoso. Muito bem, Alexandre Silvestre. Sabe o que me ocorreu agora, uma lembrança? 2012, Corinthians na semifinal, 1-0 no Al Ahly do Egito. Na final, 1-0 no Chelsea, na Inglaterra. O Palmeiras pode seguir rigorosamente o que fez o Corinthians em 2012. É verdade. Seria um sinal divino de que o Palmeiras vai finalmente conseguir esse Mundial da FIFA? Não sei, porque você pode pegar pelo ponto de que o Palmeiras já enfrentou esse time e sequer conseguiu marcar gol, né? Perdeu nos pênaltis e tudo mais. Acho o seguinte, acho que o primeiro... Já imaginou? Ganha do Al Ahly, ganha do Chelsea? A mesma coisa que fez o Corinthians? E o feito seria enorme, porque este Chelsea é melhor do que o Chelsea que o Corinthians enfrentou. O Chelsea que o Corinthians enfrentou era muito bom, diferente do que muita gente diz. Era muito bom. Tinha Hazard, Só que este eu considero melhor. Acho que o caminho do Palmeiras hoje seria mais difícil. Mas em compensação, acho que aquele time do Corinthians também era melhor do que esse Palmeiras de hoje. Enfim, são uma dica para quem é melhor para um mês. Eu comparar Corinthians e Palmeiras e os dois Chelseas. Acho que o Corinthians era bem melhor que esse Palmeiras. Acho até que o São Paulo, campeão mundial de 2005, era melhor que esse Palmeiras também. Você acha? Acho, sim. Posição por posição, acho. Tenho dúvidas, hein? Sobre esses dois adversários, eu acho que o problema maior não é o adversário. Claro, eu não estou aqui desrespeitando, tem que tomar cuidado. Mas acho que o problema maior é o peso, é o primeiro jogo. A gente viu o Corinthians jogar muito bem contra o Chelsea, por exemplo, e não viu o Corinthians jogar bem contra o Al Ahly. Eu me lembro que, rapidinho, eu me lembro do Tite ter falado, porque eles assistiram o jogo do Chelsea contra, não lembro quem. No estádio. No estádio. E o Chelsea era o Monterrey, arrebentou. Acho que era o Monterrey. E o Tite falou assim, isso criou uma certa expectativa, uma certa tensão que contra o Al Ahly o time... Sentiu. O time do Corinthians claramente jogou melhor a final contra o time mais difícil. E o Palmeiras tem toda essa história. Piadinha, não tem Mundial, não marca gol em Mundial. Então, vejo a circunstância mais pesado para o Palmeiras do que propriamente o adversário. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os dois times são difíceis. Claro que são. Os dois times são difíceis. Hoje não tem mais... Três, né? O Monterrey, o Al Ahly e o Chelsea. E o Chelsea. O Chelsea é o melhor de todos. Se é também que o Chelsea vai passar. Se é que vai passar, mas deve passar. É muito difícil ficar. Eu concordo com o Salazar. Jamais o Chelsea hoje é muito melhor que aquele nenhum time europeu ficou fora da final desde que foi criado o Mundial. É difícil, muito difícil não chegar na final. Mas o Monterrey é um time bom, bem armado, né? Tem torcida também, tem patrocínio, é um time pesado. Proporcionalmente, ele é mais ou menos parecido com o Palmeiras aqui, né? Tem uma torcida mais ou menos. Agora, esse Al Ahly, eu vou dizer uma coisa, mais ou menos, porque são 16 milhões. Estava elogiando muito. O Al Ahly tem 30 milhões de torcedores, é quase o Corinthians de lá, da África, né? É quase o Corinthians. O Corinthians tem 37 milhões. Né? O Flamengo tem um pouco mais. Então, quer dizer, que é gente pra caramba torcendo pro Al Ahly. Então, eu acho que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer arrecadação, dinheiro, os jogos todos lá são campos lotados, né? O pessoal é fanático. Né? Então, quer dizer que o Egito hoje está muito melhor que o Brasil, economicamente, e os times lá
hoje o Brasil paga pau, né, para os times de lá. Qualquer time de lá, o Oli chegar aqui e quiser levar o Renato Augusto, leva. Ó, agora tem uma coisa, o Palmeiras que vai estar voltando de férias, pouco tempo de preparação, sem ritmo de jogo. Como é que vai estar o Palmeiras dentro de campo? Quais são as novidades do time para essa disputa do Mundial, Silvestre? Novidade em termos de reforços não temos nas últimas horas não, o Celso. Mas temos aí uma certa dança de cadeiras e dança das camisas. O Palmeiras se representa amanhã às 9 da manhã aqui na Academia de Futebol. E com a saída provável do Luiz Adriano e também do Lucas Lima, que está jogando por empréstimo, estava no Fortaleza, esses dois não devem se apresentar amanhã, já estão vendo o futuro deles. O Lucas Lima pode até ficar no Fortaleza, ou ser reemprestado ou emprestado por um outro time, tem contrato até o final do ano. Luiz Adriano não joga mais pelo Verdão, está buscando felicidade em outro lugar, mas principalmente com a saída do Luiz Adriano, que vestia a camisa 10. Luiz Adriano era o 10 do Verdão, né? Então houve aí uma mudança de números. Então vamos lá, o Dudu, que voltou no meio do ano e vestiu a 4+3, não foi isso? 4+3, né? Porque o Rony estava usando a 7, o Rony que chegou usando a 11, né? Agora o número 7 volta para o Dudu nessa temporada, Dudu fica felizão da vida, e o Rony vai herdar a camisa do Luiz Adriano, deve ficar com a camisa 10. E eu fiquei sabendo que tem uma galera aí do staff do Dudu, galera que trabalha junto ao jogador, ao Dudu não, ao Rony, perdão. Eu tenho um super carinho pelo Rony, jogador que está sempre aqui parando, conversando com a gente. Gosto muito da história de vida dele. Mas eu queria dar um recado para o staff do Rony. Se é verdade que eles estão se queixando da camisa 7, meus amigos, o Rony vai vestir a camisa 10 do Palmeiras. O que vocês querem mais? Tá pensando aqui também, viu, rapaz? Mas eu acho que a questão não é a camisa que ele vai vestir. A questão é entender que, peraí, eu tenho que tirar a minha camisa, eu tenho que dar a minha camisa para outro jogador? Mas é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Não, sim, eu só tô fazendo aqui o advogado do diabo de que não é um desrespeito com a camisa 10 do Palmeiras e nem um demérito, nem minimizar essa questão. Estão me dando qualquer camisa, não é isso. Mas é uma sensação do Rony de que estão tirando a camisa de mim. Olha, eu acho que essa situação podia se resolver da melhor forma possível. O camisa 10 tinha que ser o Rafael Veiga, gente, que é o cara que joga na posição. É o 10, né? Não, Chico, aí é que tá. Se você faz isso, você não tira a 7 do Rony, porque aí você tira a 7 do Rony e dá o quê pra ele? Então devia deixar tudo como estava. Concordo. Né? Chegou onde eu queria chegar. O Rafael Veiga. Deixava como estava. 7 não é do Rony hoje? Que foi artilheiro do time na temporada passada, que fez chover, fez acontecer. Jogou muito o Campeonato Brasileiro, jogou muito a Libertadores. Quer dizer, dá a camisa 10 pro cara. Agora, dá a camisa 10 pro Rony. Gente do céu, mas acho que foi uma tentativa de 10 com o Ademir da Guia. Mas eu acho que foi justamente... Você devolve a 7 pro Dudu, que a 7 não é tão badalada assim. Você fica com a 10, é bastante. que é a 10 do craque, sabe? Do cérebro. Olha, quem tem você sabe o que me lembrou? Me lembrou a seleção do Sebastião Lazzaroni, lá em 1990. Sei. Que a camisa 10... Quem 10 foi o Silas? Foi o Silas. Ninguém queria a camisa 10, cara. Ninguém queria a camisa 10. Não, o Pelé, isso aí lembra o Pelé. Ninguém quer a camisa 10. O Silas fala, então dá aqui pra mim. Eu acho que você pode evitar esse problema mantendo como estava. O Rony é jogador do Palmeiras, é campeão com o Palmeiras, campeão da Libertadores. Queria só levantar uma coisa pra vocês, que pra mim isso é picuinha. Exato. Isso é picuinha. Problema mesmo é o seguinte, Palmeiras, Chelsea tá jogando campeonato aí, ó. Tá aí no meio da temporada. Monterrey e Al-Ahly, não me recordo exatamente como é que tá o momento deles. Mas enfim, o Palmeiras está voltando de férias. 27 de novembro foi a final da Libertadores. A gente sabe que tem que é difícil o início de isso para mim é um problema. Então o que o Palmeiras vai fazer, Salazar, para corrigir essa falta de ritmo de jogo, por exemplo? É o Pedro que mandou aqui pra gente 4 jogos treinos nos primeiros dias de pré-temporada. O primeiro deles será já neste domingo contra o Pouso Alegre às 4 horas da tarde na Academia de Futebol. Ou seja,
é o Palmeiras preocupado com isso que o Celso falou. Eu fui pesquisar aqui, que eu não lembrava de cabeça. A final da Libertadores foi 27 de novembro. Depois jogou a garotada. E depois os caras vão jogar já o jogo decisivo para ir para a final do Mundial ou não. Ou seja, precisa adquirir ritmo. Então Agora, vai ser com esses jogos treinos aqui. A gente Agora, trabalha treinar contra o Pouso Alegre e jogar contra uma posição de 11 contra também é a acho que mesma isso coisa. não dá ritmo de não jogo. Não dá ritmo de jogo. Também isso acho aí. que isso não dá ritmo Tinha de que jogo. pegar uma Ferroviária, já que quer pegar um time, mais ou menos, pegasse aí um Santo André, pegasse aí, né, um time mais pancada. Isso sim é um problema, não é o número da camisa. É isso. Para mim, isso é um problema. Eu acho que tem coisas maiores a se preocupar. Um vai vestir a 7, outro a 10, eu vou chorar. Ó... O Michelo tá... O Michelo tá... Gente, eu já vestia 10, eu costumo pegar uma 10 e nunca fui craque. O Renato Augusto não fez questão, ficou com a 8, o Paulinho vai vestir a 15. Aí, tá Olha aí, certo. sem frescura. Sem frescura. Agora vamos para a redação da nossa Central de Esportes com Guilherme Camarda e as informações do Santos no mercado da bola. Tá difícil achar um 10, hein? Um meia de criação. Não é isso, Guilherme? Boa noite, ou melhor, grande noite para você, para não perder o hábito. Boa noite, Celso, Chico, Salazar. Tá difícil, né? Camisa 10, tem você aí, camisa 10, apresentando o Gazeta Esportiva, mas o Santos tá complicado e o nome da vez agora é Ricardo Goulart, atacante de 30 anos, que estava na China. Lembrando que ele não joga desde agosto e tá sem clube desde novembro, né? Ele tá procurando, ele quer ficar no Brasil, negociou com o Fluminense, chegou perto até, só que o salário é um entrave. E o Santos tem algumas táticas para tentar seduzir o Ricardo Goulart, além da camisa 10, é claro, né? O salário não tem como chegar nem próximo do que ele ganhava na China, né? Que ele ganhava por volta de 4 milhões, é muito alto. Só que o Santos tem o interesse de contratar o jogador, pagando 400 a 500 mil reais por mês, e ele participar de ações de marketing no Santos, né? Apresentou o projeto de futebol que o Santos quer crescer muito nos próximos 3 anos. Ele seria o garoto propaganda, digamos assim, do Santos, seria o principal jogador. A diretoria até entende que elevaria o patamar do Santos ter o Ricardo Goulart na equipe. E aí ele teria participação nos lucros, nos tokens do Santos, né? O Santos, conforme for vendendo, vai pagando e vai dar aquele upgrade no salário do Ricardo Goulart, só que a negociação está muito no começo ainda, já apresentou o projeto, mas ainda falta muito e é bem complicado. Então, está longe de ser anunciado, só que ele está há um tempo procurando o clube no Brasil e não está conseguindo, então vai ter que abaixar o salário, de repente a Baixada Santista seja o destino de Ricardo Goulart. Enquanto ninguém chega, está saindo o Raniel, né, foi oficializado no Vasco, vai ficar um empréstimo de 1 ano mais ou menos, na verdade de 1 ano no Vasco, pagando metade do salário. E ninguém chega ainda no Santos. O que vocês acham? Será que Ricardo Goulart resolveria todos os problemas do Santos? A contratação seria boa, mas se levar em consideração que o Santos perdeu para o Fluminense o William por uma questão de salário, perdeu o Natan por uma questão também de grana. O Rodriguinho. Aí você acha que vai conseguir trazer o Ricardo Goulart? Quer dizer, olha só, a gente falou com todo respeito a esses jogadores que citei, Natan, o William, o Rodriguinho. O Ricardo Goulart, em termos financeiros, hoje é um outro patamar. O Santos conseguiu fechar com você, vai fechar com o Ricardo Goulart? Me parece um sonho numa noite de verão. Eu acho até que pode conseguir. Eu acho que a questão do Ricardo Goulart é, de repente, o Santos vender essa ideia de que chega o novo camisa 10, o craque, o garoto propaganda, muda o time de patamar. E por que eu digo isso? Nada contra o futebol do Ricardo Goulart, que é um grande jogador, bom jogador. Aliás, tem muita gente que acha que ele é centroavante. Ele não é centroavante. Ele é meia. Meia atacante, faz muito gol, é bom jogador, está numa boa idade, tem 30 anos, mas o Ricardo Goulart vem convivendo com problemas de lesões. Temporada a temporada, o número de jogos dele tem caído muito. Eu pego até os números aqui, como tem caído o número de jogos dele. 2021, só 13 jogos. 2020, ele fez 23 jogos. 2019, 12 jogos no ano, na temporada. Então, assim, o número de jogos dele vem caindo, ele tem problemas de lesão. Então, assim, é uma grande contratação? É, mas também vejo como uma contratação de risco.
E cara, né? Custo-benefício Exato, talvez é não duvidoso, seja... porque ele vai ser um cara caro e é difícil saber o que vai dar, né? Salazar e Celso, tá na cara que estão vendendo o passado dele, né? Não estão vendendo o presente, né? Sim. Estão vendendo o passado. Aquele Ricardo Goulart do Cruzeiro. Como se usa na linguagem maravilhosa. automotiva, que você vai comprar um carro que é bom, mas resto de rico. Exatamente. Hoje eu vi uma notícia, não tem nada a ver com futebol, mas que a Fiat acabou a fabricação de 4 carros. Eu não vou falar o nome dos carros aqui, mas suspendeu, porque os motores estão ultrapassados, não estão mais dentro das regras, né, estipuladas pelo governo brasileiro para as fábricas. O Ricardo Goulart seria um carro com manutenção cara. Manutenção cara. É um carro fora de linha, né? Vamos dizer assim. Agora, você dizer que o cara vem para essa garota propaganda do Santos, né? E de repente aparece um moleque lá, e não é difícil acontecer, que acabe com o jogo e de repente... Já apareceu, é o Ângelo. O Ângelo. Esse de repente sim pode o ser o Ângelo garoto estoura, propaganda. né? Vira aí um Rodrigo da vida, né? Que foi pro Real Madrid, e aí o cara é garoto popular, é garoto propaganda do Santos. Mas é que um é uma aposta, mas né? só para deixar uma bem claro aqui, para encerrar, se ele tiver com os problemas de lesões sanados, excelente reforço. Lembra quando o Renato Augusto veio para o Corinthians? Também um histórico de lesões. Excelente reforço. Mas é um carro é um carro com pistão, ele não tem sensor. Não, é um carro bom, Chico. É um carro bom. É um carro tem 30 anos só de idade. Tem cara que adora Fusquinha, né? Eu vejo o cara comprar Fusquinha por 20 pau. Foi fazer a comparação do carro agora? Deixa pra lá. Ó, vamos voltar para Barra Funda, que Osmar Garrafa tem as notícias do São Paulo. A diretoria ainda tenta a saída de 2 atacantes que não renderam o esperado com a camisa do clube. Por outro lado, o Tricolor está perto de fechar mais uma contratação. Grande noite para você, meu querido Osmar Garrafa. Quais são as novidades do noticiário São Paulino nesta terça-feira? Boa noite, Celso. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É isso, São Paulo está muito perto de anunciar mais um reforço, como você disse. Já trouxe o goleiro Jandrei, Rafinha e Alisson, não é? 2 jogadores que vieram do Grêmio. E o Arboleda, como o Silvestre disse ontem, e a gente vem dizendo, inclusive nos noticiários do São Paulo, o Arboleda também é considerado como reforço. E qual é o reforço que o São Paulo deve anunciar nas próximas horas? O meio-campista Patrick do Internacional. Um jogador que tem apenas 29 anos, não é? É meio-campista. É um jogador que muita gente está se surpreendendo porque o Inter está liberando esse atleta, mas vazou um áudio lá falando do Patrick, o ambiente não ficou legal para ele. Então o Patrick, de 29 anos, disputou 4 temporadas no Internacional, foram 200 jogos, 26 gols e 16 assistências. É um reforço pedido pelo Rogério Ceni. As partes já se acertaram, né, de São Paulo e Internacional. Faltam pequenos detalhes entre o São Paulo e o jogador. O jogador já está na capital paulista e o acordo deve ser firmado a qualquer momento. O contrato vai ser por 2 anos. O Internacional detém 50% dos direitos federativos do atleta. O São Paulo está comprando 30% desses direitos e 20% permanece com o Inter, mas com o valor desses 20% já fixado, caso o São Paulo se interesse em comprar. Comentou-se também que nessa negociação envolvendo o Patrick, o São Paulo colocaria o Lisiero na negociação. Isso não vai acontecer. São 2 coisas bem distintas. O Patrick vem, o Lisiero até pode ir para o Internacional por empréstimo, porque com a chegada do Rogério Ceni ele perdeu espaço, então está sim sendo negociado o Lisiero por empréstimo com o Internacional, mas uma negociação não tem nenhuma correlação com a outra. E o São Paulo ainda sonha com mais 3 atacantes, o Celso, com 3 jogadores, melhor dizendo. Um atacante, né? Um jogador de velocidade pelo lado e um homem de marcação no meio campo. A gente às vezes não entende, porque o Lisiero poderia talvez ser esse jogador, mas aí é gosto, é opção do Rogério Ceni. O Lisiero nesse momento está em disponibilidade e é provável que vá para o Internacional por empréstimo. Repito, uma negociação não está casada com a outra. E para fechar, tem jogadores que estão aí servindo de moeda de troca, né? Ou até jogadores que o São Paulo não faz muita questão que fiquem no elenco. São eles: o Éder,
temos os números do Éder, que chegou na última temporada para o São Paulo. É um atacante, 34 anos, jogador experiente, jogador que já jogou pela seleção italiana, naturalizado. Ele disputou 29 partidas desde que chegou no São Paulo e marcou 5 gols e apenas 2 assistências. O problema é que o São Paulo deve uma grana para o Éder e aí fica difícil liberar o jogador. O jogador falou, vocês não me querem, tudo bem, mas pelo menos me pagam o que deve. Mas o Éder tem o interesse de permanecer por aqui. Até agora não houve um acordo para a saída do atleta. E outro jogador que pode sair, está aí na tela também. É o Pablo, atacante de 29 anos, 75 jogos pelo São Paulo, 9 gols marcados e 5 assistências. O São Paulo pensou que ontem, entre aspas, se livraria do Pablo, porque houve um acordo entre São Paulo e Ceará. O Ceará topou pagar o salário integral do Pablo, mas o jogador não se entusiasmou, não. Não quis ir lá para Boa Terra, não quis jogar no Vozão, e aí o Ceará desistiu do negócio e, portanto, o Pablo, ele permanece no tricolor até que apareça uma nova oportunidade de negócio, uma troca, ou algum clube que o Pablo se interesse em seguir. Mas o São Paulo estava plenamente satisfeito, porque o Vozão pagaria o salário integral, e o Pablo é naquele patamar de salário alto, viu, Celso? O Pablo, sem dúvida alguma, para o Ceará seria uma boa, para o São Paulo também, mas você destacou essa história do salário, né? O Ceará salário, né? Agora, o Éder, eu até entendo, viu, Salazar e Chico? Eu vou dizer uma coisa para você. Tá na dele. Tá na dele. Claro. Tem dívida, por que ele vai sair sem receber? Eu também acho que o Éder está certo e acho que ele devia ser aproveitado, sim, pelo Rogério Ceni. Ele tem experiência, ele é um cara que... Talvez o Rogério entenda que não é o perfil mas que ele quer. Ele não tem que querer, Celso. Sabe, é o que tem para hoje. Então o Rogério Ceni também tem que descer do salto, né? E ver que o elenco que ele tem é limitado. Mas o que o Éder mostrou, Chico, desde que foi contratado? Então, ele mostrou que é um cara que pode entrar durante 15, 20 minutos e resolver. Mas, Chico, aí isso, não é melhor colocar o menino da base? Eu não sei, talvez seja, talvez não tenha esse cara da base. Para jogar 15 minutos? Talvez não tenha esse cara da base. Ainda não entrega aquilo que você espera. Tinha o Vitor Bueno, mas que não deu muito certo, né? Até que o Rogério apostou nele. Agora, eu quero dizer o seguinte, viu? O Pablo fez bobagem de não ir para o Ceará. Fez bobagem, devia ir. O salário era o mesmo. Lá no norte, no nordeste, a vida é muito mais barata. Dava para ele fazer. Talvez ele esteja com a vida toda adaptada aqui, né? Ele é mas ele devia ir, ele tem devia tudo ter isso, pensado o cara quer dar a melhor. volta por cima. Ele devia ter pensado melhor. Se eu fosse ele, eu teria ido. Mas para mim, o grande erro do São Paulo é a maneira como o São Paulo, a postura do São Paulo no mercado. Eu entendo o São Paulo querer reforçar o time e entendo que o Patrick, se for contratado, será também como eu falei do Ricardo Goulart, será uma grande contratação. É um bom jogador o Patrick. Mas tem uma questão que eu quero trazer aqui, que o Marinho Saldanha, repórter do UOL, lá de Porto Alegre, trouxe a informação. O Garrafa explicou ali que o São Paulo vai adquirir 30% dos direitos econômicos. Isso daí vai custar 1 milhão de euros, dá quase 7 milhões de reais. 30%. Por 30%. Só que o nosso colega lá de Porto Alegre descobriu que vai ter uma cláusula que se o Patrick atingir um percentual de jogos na temporada, e o Patrick é um jogador que joga todo jogo, tem um físico o São Paulo vai ser obrigado a comprar mais 20% por aproximadamente 3 milhões. O Patrick pode sair por 10 milhões de reais por um clube com... 29 anos. Exato. E por um clube que está aí devendo, a gente está falando aqui, não conseguiu pagar o Éder, está cheio de problema de dívida, Daniel Alves sem receber. Você vai lá, você vai gastar, pode gastar 10 milhões para trazer o Patrick. Aí, e você tem do lado ali o Corinthians contratando o Renato Augusto, o William, Giuliano, Paulinho, tudo só assumindo salário. Então, para mim, a postura do São Paulo não bate com a relação financeira do clube neste momento. Não me parece a mais sábia. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Só uma coisinha. Essa diretoria do São Paulo, para fazer negócio, é pior que eu, cara. É pior que eu. Só faz negócio ruim. Eu só faço negócio ruim. Vou comprar um carro, acho o carro bonito por fora, vai ver o motor está todo estragado, mas eu compro porque eu gostei do carro. O São Paulo está assim, sabe? O São Paulo está assim. Está jogando dinheiro pela janela. Não está sabendo comprar. Não está sabendo comprar. Eu agora, quando for comprar carro, vou levar o Celso, porque o Celso é chato. Ele olha o motor, olha o pneu e tal. O Corinthians também está de olho num carrão, aliás, em vários carrões. Essas especulações em torno de grandes estrelas do futebol internacional, como Edson Cavani, Luis Soares, tem cara de filme repetido. Veja na reportagem de Jonas Campos.
A coisa esfriou com Cavani. Nunca chegou a esquentar com Suárez? Com Diego Costa parece difícil, mas por que não? Mas a gente não pode, assim, como é que eu vou falar? Subestimar o Corinthians, né? Quando saiu a conversa do Willian, todo mundo falava também, é impossível trazer um jogador com que ele ganhava na Europa, enfim, as coisas acabaram dando certo. Roberto de Andrade, hoje diretor de futebol, parece mesmo gostar de contratações badaladas. Em 2017, quando era presidente, tentou trazer ninguém mais, ninguém menos do que o marfinense Didier Drogba ao Corinthians. Mas o atacante, com 38 anos na época, agradeceu e recusou o convite. Além de lidar com a frustração da torcida, o Timão ainda soltou uma nota polêmica com o título Valeu Drogba, agradecendo a atenção do jogador e confirmando o fim da negociação, vista por muitos como um mico. A sorte foi que naquele ano o time engrenou ao longo da temporada e teve o protagonismo de Jô no comando do ataque. Agora ficam as perguntas. Vale mesmo sonhar com nomes tão badalados? Para o time que já trouxe o Willian, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano e agora Paulinho, parece que sim. Ou pensar em Cavani, Suárez e companhia seria um prato cheio para uma nova frustração à la Drogba em 2017. E o Jonas Campos está na redação da nossa Central de Esportes com as últimas informações sobre a busca do Corinthians por um centroavante. Alguma novidade, Jonas? Grande noite para ti. Grande noite, Celso, Salazar, Chico, todo mundo que está ligado no nosso Gazeta Esportiva. Nenhuma novidade até agora, né, Celso? Aquela história, né? Expectativa e realidade, que vale para a vida, vale para o futebol. A expectativa é essa. Diego Costa, Suárez, Cavani. Realidade do Corinthians hoje é um centroavante no elenco e esse centroavante é o Jô. E por isso existe um trabalho e uma certa confiança, né? Um voto de confiança para o Jô, até porque na última temporada, entre críticas e polêmicas, né, o Jô foi o líder aí dos números ofensivos do Corinthians. Foram 7 assistências e 10 gols marcados na temporada de 2021. Então essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O Jô poderia ser uma solução caseira caso esse grande nome não chegue? Esse caso do Drogba é interessante, porque naquela temporada de 2017, o Jô começou a temporada com o Corinthians brigando por posição com o Casim. Então a torcida estava frustrada com a não vinda do Drogba, tinha o Casim ali brigando por posição com o Jô, ambos contestados, e o Jô, depois daquele gol no Campeonato Paulista no Clássico contra o Palmeiras, engrenou na temporada, fez um Campeonato Brasileiro histórico, conquistou títulos importantes com a camisa do Corinthians e foi o principal jogador do clube naquele ano. Por que não agora, com um time mais ajeitado, não acreditar no Jô? Essa é uma dúvida que eu trago para vocês, vale o debate, mas o fato é que o Corinthians, sem esse grande nome, né, o Corinthians busca ser assertivo na contratação, não dá margem para erro, né, investir alto por um nome que não chegue para vestir a camisa e ser titular não é a meta da diretoria, que prega muita cautela para trazer esse novo camisa 9, mas o fato é que o Corinthians deve começar a temporada apenas com o Jô como opção ofensiva, e aí o Silvinho vai ter nas mangas alternativas que utilizou na última temporada. Renato Augusto improvisado, agora tem o Paulinho que também chega muito bem no ataque, o próprio Roger Guedes fazendo a função, enfim, um elenco reforçado no meio-campo pode gerar algumas alternativas para o Silvinho, além, é claro, do Jô, único centroavante de ofício neste momento. Antes de jogar para o debate de vocês, uma última informação: Vasco, né? A gente trouxe essa informação antes da virada do ano, mas o Vasco confirmou hoje o empréstimo do Vitinho, jogador do Corinthians. Por um ano, ele fica no Vasco, lá no Rio de Janeiro, até o fim da temporada de 2022. Celso. Obrigado, Jonas. Bom lembrar que o Jô, em 2017, 5 anos mais novo. Ainda assim, Chico, dá pra gente imaginar o Corinthians sem um 9. Exato. Ô, Celso, é o seguinte. Tem time para isso. Uma coisa. Ontem eu fiz uma live no canal do Capitão, que é um canal que bomba aí na internet. E ele me lançou um desafio e eu aceitei. Se o Jô fizer, atenção, vou ratificar agora aqui, 3 gols em qualquer jogo da Libertadores, ele vem aqui no Mesa Redonda e ele me raspa a careca de novo. Porque quando ele tinha 17 anos e o Tite escalou ele para jogar contra o Juventus,
Eu disse que o Tite tinha feito uma bobagem, porque esse moleque de 17 anos não ia fazer nada. E queimei minha língua e ele fez 2 gols. Aí ele veio no Mesa Redonda, com 17, 18, e raspou minha cabeça. Agora eu estou dizendo o seguinte, se ele fizer 3 gols num jogo, ele vem aqui no Mesa Redonda e raspa a minha cabeça. Mas em um jogo só? Em um jogo só. Em um jogo só. Se ele fizer 3 gols em um jogo só, ele pode vir aqui e raspar minha cabeça. Tá combinado isso aí. Tem que fazer o red trick aí, né? E a hora que ele fizer, pode vir aqui e raspar minha cabeça. A questão, Celso, é o seguinte. Primeiro que eu acho que a questão de 2016 para 2017, matéria ali do Jonas, falava muito no caso do Drogba, que aquela nota oficial foi uma vergonha. Eu acho interessantíssimo o Corinthians buscar no mercado jogadores do quilate de Cavani e tudo mais. Acho interessantíssimo e tem que fazer isso mesmo. Se não der certo, paciência, faz parte. Segundo, se não der certo, como você disse, o time tem alternativa, tem um grande time, não vai ser nenhum problema, ninguém vai morrer de fome lá ou com falta de gol se não der certo trazer um grande centroavante. Tem Gustavo Mosquito. Outro ponto, por que o Corinthians só busca um grande centroavante? A informação que eu tenho é que essa contratação também passa pelo crivo de quem vai pagar o salário, o parceiro. Ou você precisa de uma grande estrela. Ou seja, quero contratar o Navarro, aquele garoto que foi bem na Série B. Não, o parceiro quer um garoto propaganda, que é um cara que traga impacto. Então, tem que ser um cara grande mesmo. Então, e outra, para arrematar aqui que o diretor já está chamando, acho que se não vier nenhum deles, o cara ali da referência do Corinthians não vai acabar sendo o Jô. Eu apostaria no Gustavo Mantuan. Também apostaria no Mantuan. Mandou bem, Mantuan é o natural. Celso, rapidinho, uma notícia quentinha do nosso site gazetesportiva.com. O Abel voltou de Portugal e hoje acabou de assistir agora o treino do Sub-20 do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai jogar 4 jogos do Paulista com o time. Eu acho pouco antes de uma decisão, mas é importante a gente falar aqui. E ontem nós tivemos 14 jogos pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para as vitórias de Grêmio, Botafogo e Santos. Dá uma olhada. Copa São Paulo a todo vapor. Ontem os destaques foram Santos 2-1 em cima do Operário do Paraná. Grêmio, atrás da segunda final consecutiva, ganhou por 2-0 do Misto. Botafogo meteu 3-0 na Aparecidense. 2 de Gabriel Tigrão. Um deles, uma confusão absurda e erro do goleiro. E outro furando a rede. E para terminar com um pouquinho de polêmica, na Europa, Neymar foi destaque novamente. Em entrevista ao site francês RMC Sport, o ex-jogador do Paris Saint-Germain, Jérôme Rotten, disparou críticas contra o brasileiro. Abre aspas. Ele é menos eficiente, envelhece, engorda, sem parar e não tem o estilo de vida adequado. Quando alguém chega aos 30 anos, a recuperação não vai tão bem como nos 25 e qualquer besteira põe tudo em risco. E sobrou até para o Leonardo, apontado como responsável pelo camisa 10 não ter se representado ao clube com o restante do elenco após as festas de final de ano. Abre aspas. Como podemos aceitar isso de um jogador que só jogou metade das partidas nesta temporada e que tem, na comparação com outros anos, uma proporção de gols e assistências menor? É inaceitável por parte do clube e eu culpo o diretor esportivo Leonardo, pois foi ele quem permitiu a Neymar fazer o tratamento no Brasil. É incrível, fecha aspas, essas críticas têm fundamento, não dá tempo, sim ou não? Mais ou menos, um pouco não. Tem sim. Tem muito exagero, na minha opinião. Qual dos grandes paulistas é o maior favorito no Paulistão 2022? A maioria respondeu que é o Palmeiras com 34% dos votos. Empate técnico tchau, de novo Chico, lá. Tchau, Salazar. Boa noite para você. Fica com o Jornal da Gazeta. Valeu.